Olá pessoal, tudo bem? Se você chegou até aqui e gosta de elétrica, eletrônica, pequenos projetos, gambiarras e informação, seja bem-vindo ao meu canal, pois esse vídeo foi feito especialmente para você. No vídeo de hoje vou falar um caso que aconteceu comigo, é sobre uma instalação mal dimensionada. Eu fui chamado na casa de um cliente meu, às 8 horas da noite, que ele me ligou dizendo que ele estava tomando banho e o chuveiro dele, e a chave do chuveiro desligou, deixando a casa toda no escuro. Aí eu ajeitei minhas ferramentas e me desloquei até a residência desse meu cliente, né? Chegando lá, ele me contou que ligou o chuveiro. Após de uns 12 minutos, 1 minuto, 2 minutos de banho, o chuveiro parou de funcionar e desligou a casa toda. Desligou nas lâmpadas, tudo, desligou tudo. Aí eu chegando lá, né, aí eu fui até o quadro, religuei o quadro, religuei o disjuntor. Religuei o disjuntor tinha disparado o disjuntor geral. Foi por isso que as lâmpadas desligou. Tudo bem, liguei o disjuntor geral e fui fazer uma medição lá no chuveiro dele. Eu liguei o chuveiro dele, fiz uma medição lá, o meu alicate amperímetro me deu uma corrente de 38 amperes, mas isso eu não tinha nem feito uma inspeção visual ainda no chuveiro. Eu fui direto na fonte porque estava acontecendo aquilo. Então eu fiz uma medição no chuveiro, me deu uma corrente de 38 amperes. Aí em seguida desligou de novo, né? Aí eu voltei lá e fui ver uma visualização técnica, visual, né? E porque o disjuntor geral estava desligado, não o disjuntor dele mesmo. É que eu fui ver mais uma visualização mais técnica. O disjuntor geral dele era de 40. O geral de 40. O do chuveiro mesmo era 30, acho que era isso aqui, era 32, que era até esses aqui mesmo que eu tirei. Era 32 o do chuveiro, mas a corrente estava dando 38 e ele não disparou. Estava acima da capacidade do disjuntor. O disjuntor é 32, ele estava dando 38 amperes. Mas mesmo assim ele não disparou, disparou o geral, que é de 40. Eu achei estranho. Em vez de disparar o de 32, disparou o de 40, que estava com o geral. Aí eu fui mais além, comecei a desmontar o quadro dele e vi que o jump que estava no disjuntor de 40, que a fase entrava por esse lado aqui, e aqui jumpeava para os disjuntores e esse outro lado era a saída. Então esse era o de 40 que estava em geral, 32 de chuveiro, tinha um de 20 das tomadas e um de 10. Passa lá para 2 cômodos, 3 cômodos e um banheiro. E tinha um de 10 para as lâmpadas. E quando eu comecei a desmontar, tinha essa anomalia aqui, ó. Um borne daquele pino. Isso aqui limita muito a capacidade de correr. Não, desculpa, não é borne, aqui é conector. O conector pino. Isso aqui limita muito a passagem da corrente, porque ele é muito fino, muito mesmo. E mesmo assim tinha um ponto quente. Tinha um ponto quente dele aqui. E mesmo assim só tinha ele aqui. Tinha ele aqui
Esse outro que eu tirei aqui, ó. Tava eles aqui. E a saída para fazer o jampeamento era no próprio cabo, não tinha esse conector pino, né? O pino mesmo era só na saída do geral de 40. E para fazer na entrada dos outros, o Alex descascou o cabo e conectou diretamente no disjuntor. Aí por isso que, em vez de desarmar o de 30, que era para desarmar o de 32, não desarmou, está desarmando o de 40. Mas mesmo assim, o chuveiro não estava consumindo 40 amperes, nem estava acima, estava abaixo, estava consumindo 38 amperes. Mas mesmo assim ele disparou. Porque por limitar a passagem da corrente também, por ser um pino muito fino, né? E por causar um ponto de aquecimento. Por isso que o disjuntor de 40 estava desarmando em vez de ser o de 30. Aí eu desmanchei tudo, né? Tirei tudo, essa gambiarra aí, tirei tudo. Como era tarde da noite não tinha nenhum depósito aberto para mim poder colocar um disjuntor maior. Aí o que eu fiz? Eu tirei os dois de 30. Na minha samida eu tinha dois disjuntores de 50. Dois disjuntores de 50. Não deu tempo de fazer um cálculo na hora, que era só o problema que ele queria resolver, o problema para deixar a casa com lâmpadas acesas e resolver o problema do banho dele. O que eu tinha em mente ali, eu tinha dois disjuntores de 50. Aí o que eu fiz? Eu tirei os dois de 40 que tava como geral. Puxei pro chuveiro, que o chuveiro estava consumindo 38, né? Na primeira medição que eu fiz. Peguei meus dois de 50, coloquei no lugar de 40. De 40 eu coloquei no lugar dos 32 que era no chuveiro e tirei os 32 fora. Ficou dois de 40 e os dois de 50. E era monopolar ainda. Nem bipolar. O de geral que eu tinha, eu coloquei de 50, ele era monopolar, era bipolar. E o do chuveiro que já tava lá, que era de 40, eu não tinha outro. Aí coloquei os dois mesmo de 40, bipolar, no lugar do 32. E os de 20 e o de 10 continuou. Aí eu desmanchei tudo que tinha lá e fiz essa. Meu Deus do céu, a gente fugiu da memória agora. Esse jampeamento. Fiz jampeamento sim, eu tinha conector, né? Só que é só com paus didático mesmo. Esse fio aqui é de 4 milímetros. O que tava lá era 6 milímetros. Então, só para os didáticos, só para simular mesmo. Aí eu coloquei fio de 4 milímetros. Eu só tinha de 4 milímetros. Fiz o jump aqui só para mostrar para vocês mesmo. Eu fiz com fio de 4 milímetros. Eu fiz esse jump assim. Para resolver o problema do cara. O cara queria tomar o banho dele. E deixar a casa com a iluminação. Eu tirei toda aquela gambiarra que tinha lá. E fiz dois jump com o próprio cabo de 6 milímetros. Que ele tinha lá um pedaço de cabo de 6 milímetros. Dois pedaços, um preto e um vermelho. Aí eu consegui resolver o problema dele. Fiz dois jump com cabo de 6 milímetros e conector apropriado para 6 milímetros. Aqui, ó. Ficou show de bola, né? Cabo de 6 milímetros, conector apropriado para 6 milímetros. E aqui do outro lado também, a saída, coloquei os conectores também, tubular. Conforme sua saída, de 1,5, 2,5 e 6 milímetros que ia para o chuveiro. Aí ficou desse jeito aqui. Aí eu religuei o disjuntor e fui no chuveiro. Fazer a nova medição e ver o que ia acontecer. Cheguei lá, eu religuei o disjuntor
todos. Cheguei lá no chuveiro, liguei o chuveiro, né? Fiz a medição que estava dando no início, que eu fiz, estava dando 38 amperes. Após o serviço que eu fiz, colocando o disjuntor de 40, eu fiz uma nova medição, tava me dando, o chuveiro estava consumindo 40 amperes. Para você ver como isso aqui limita a corrente, além de criar um ponto quente aqui. Só que o disjuntor era de 40 e ficou no limite. Ficou de limite. 40 estava consumindo 40, de 38 depois do serviço que eu fiz aqui, o chuveiro passou a consumir mais, o sistema aqui passou a entregar mais corrente para o chuveiro, que estava limitado, passou a consumir 40, só que o disjuntor ainda era de 40. Eu falei para o cliente, ó, os dois disjuntores que estavam com geral, eu coloquei como 40, mas o seu chuveiro está consumindo 40 amperes. Eu vou deixar aqui um bom tempo ligado para ver se não vai disparar mais amanhã mesmo. Depois disso, você compra 2 disjuntores. Eu vou fazer ainda o cálculo do chuveiro, porque eu com a corrente e com a tensão, eu sabia que o disjuntor apropriado, né? Mas por hoje mesmo, por à noite, eu deixei lá mais ou menos uns 10 minutos, 10 a 15 minutos, o tempo suficiente para tomar um banho. O disjuntor não disparou, mesmo estando no limite, ele não disparou. Mas eu aconselhei ele comprar outro chuveiro. Eu fiz o cálculo lá do disjuntor que ia e no dia seguinte ele disse que ia comprar. Mas até agora ele nem, não sei se ele comprou, eu sei que ele não me ligou ainda. Eu acho que ele ainda está com o disjuntor de 40 ainda, né? Então é isso aí. Uma instalação mal dimensionada só dá isso. Ponto quente, não pendesse jamais. Ele limitou a passagem da corrente, né, porque estava consumindo 38. Depois que eu coloquei os conectores adequados, o chuveiro passou a consumir mais e passou a passar mais corrente. Em vez de 38, começou a passar 40. Certo? Então, esse vídeo, mais para explicar isso, eu não fiz o vídeo lá porque também estava no escuro e meu celular que eu levei estava com uma carga pouco, não ia dar para fazer o vídeo. Mas eu estou explicando aqui realmente o que aconteceu lá, né? Aí eu acho que ele está usando até hoje, porque não me ligou mais para ir fazer a troca, se ele comprou também. Então, é isso aí. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa um joinha, se inscreva no canal lá, que vai me dar uma força para tá produzindo mais vídeos como esse, tá? E fico todos com Deus e tchau, tchau.